Este personagem foi-me apresentado, diria que numa conferência de física, onde se falava de um português do século XVIII que tinha sido membro da Royal Society e tinha trabalhos de índole instrumental que tinha apresentado à Royal Society e a outros sítios. O João Jacinto aparece-nos em escritos ingleses dos anos 60 do século XVIII. Ele fala-nos e critica e comenta sobre alguns aperfeiçoamentos que foram apresentados na Royal Society. Portanto, eu diria que a grande importância de João Jacinto de Magalhães foi, sobretudo, a divulgação e a rede de comunicação que estabeleceu em toda a Europa, com todos os cientistas e pessoas mais ou menos ilustres, junto de quem ele divulgou novidades da ciência, que podiam ser novidades médicas, podiam ser novidades de instrumentação científica, e neste caso de instrumentação científica, ele acaba por ser alguém que aconselha, para além de anunciar, digamos, novidades, e aconselha a comprar, digamos assim, quem precisa de instrumentação mais moderna, mais fiável. Este é um instrumento que foi encomendado a João Jacinto de Magalhães pelo diretor do Observatório Astronómico, José Monteiro da Rocha. Trata-se de um equatorial de Kerry que está montado para a latitude de Coimbra. É uma peça muito bonita em latão, que tem também esta mesa de suporte da época que, digamos assim, ilustra como as coisas eram feitas com bastante cuidado e com materiais provenientes do Brasil. Este relógio apresenta modificações propostas por Magalhães e daí ele ter assinado no mostrador com o seu nome e em latim, expressando que tem modificações propostas por ele. Um dos problemas existentes era a deformação térmica sofrida pelos relógios que tinham um pêndulo de metal e que atrasavam e não mantinham as horas, digamos, no intervalo de tempo devido. A proposta de Magalhães é a utilização de uma barra de pinho cortada e tratada de determinada forma para que não fosse sensível às mudanças de temperatura, alterando o centro de gravidade do pêndulo. Ele é natural de Aveiro, portanto ele é um aveirense que terá vivido lá até aos 11 anos, altura em que veio para Coimbra estudar para o Colégio da Sapiência do Convento de Santa Cruz de Coimbra, porque só por volta dos 40 anos é que o vemos fora de portas, portanto vemos-lo fixado em Londres, tendo passado por Paris e por outras cidades europeias, mas onde ele vai destacar-se efetivamente e dar visibilidade, digamos, a si próprio e àquilo que anuncia e que escreve e que comenta através da sua correspondência. A importância dos instrumentos de medição prende-se com a necessidade de fazer observações tão rigorosas quanto possível que levassem a poder fazer determinações de fronteiras, fazer localizações no mar, sobretudo, por causa do problema da determinação da longitude. E, portanto, de alguma maneira, estes instrumentos acabam por estar ligados, são instrumentos normalmente designados por instrumentos matemáticos, que têm que ter uma função de precisão, sobretudo. Simultaneamente, é um período onde nós vemos o desenvolvimento dos instrumentos para a física experimental, porque essa passou também a ser, digamos, um motivo de interesse da sociedade e também das próprias instituições.
Vejamos Coimbra, que cria uma faculdade que é dedicada à filosofia natural e, portanto, precisa também de instrumentos de demonstração, de instrumentos filosóficos. Portanto, todo este interesse, por um lado, pelas medições mais precisas, pelo fazer mapas, por fazer mapas do céu e da terra, digamos, determinaram que houvesse uma conjugação de esforços e de interesses que realmente motivassem a haver construção de instrumentos científicos e, dentro desses, os ingleses acabaram por ser os mais importantes no final do século. Estamos aqui perante um quadrante mural de Troughton, que chegou ao observatório pelo final do século, encomendado por volta de 1787, e que terá sido talvez uma das últimas encomendas pedidas a Magalhães para aqui para o observatório, e que traduz já, digamos assim, algumas modernidades relativamente à ultrapassagem da deformação térmica que estes instrumentos, por serem muito grandes, poderiam sofrer. Esses aspectos modernos traduziam-se nesta dupla lâmina em que era feito o quadrante com estes rebites feitos de outro material. A junção de dois metais e não ser um instrumento completamente sólido fazia com que fosse menos sensível às deformações térmicas e, portanto, o instrumento poderia funcionar com maior rigor. Hoje, para nós, parece-nos talvez pouco interessante, mas na época devemos relembrar que era difícil trabalhar o metal, portanto o século XVIII assiste, digamos, à importância dos tornos mecânicos que trabalhavam o metal e que permitiam a gravação em metal e, ao mesmo tempo, verificamos também a dificuldade que era, por exemplo, fazer um parafuso em metal, que está, digamos, na gênese dos parafusos micrométricos que foram sendo adaptados aos telescópios para poder ver e medir com maior rigor. O saber isto hoje pode ajudar-nos a perceber como é que houve dificuldades técnicas de produção de instrumentos e como é que as pessoas tentaram resolver e melhorar a sua capacidade de medição com os meios que tinham à sua disposição. Portanto, a técnica de trabalhar o metal e, juntamente, o vidro, e o vidro não era um vidro qualquer, para os telescópios tinha que ser vidro acromático, tornava-se um privilégio que as oficinas inglesas tinham, na medida em que funcionava de maneira diferente, pois não havia obstáculo em que tivessem nas suas oficinas pessoas que trabalhassem o vidro, o flint e o crown, e, ao mesmo tempo, pudessem trabalhar o metal. Isso era um estatuto, uma alteração ao processo que existia, por exemplo, nas corporações europeias, onde os artífices que trabalhavam metal só trabalhavam metal e os que trabalhavam vidro só trabalhavam vidro sem haver ligação. Essa permeabilidade que existiu no final do século em Inglaterra permitiu aos ingleses, que tinham descoberto por acaso o vidro flint, permitiu-lhes ter um avanço extraordinário e uma dominância no que dizia respeito à instrumentação científica. Muitos dos instrumentos que vieram via Magalhães para o observatório têm a assinatura de grandes instrumentalistas ingleses. Neste caso, temos um instrumento de passagens de Dollond, das oficinas de Dollond, e que, digamos, que veio a partir de uma encomenda feita também por Monteiro da Rocha, por volta de 1781. E aí Magalhães apresenta, digamos assim, uma espécie de cartão de visita aos instrumentalistas e aos instrumentos que estão a ser feitos. Ele conhece-os, estuda-os, não é simplesmente um vendedor de instrumentos, ele conhece, sabe aconselhar, sabe propor modificações e isso, digamos assim, acaba por ser precioso na altura, tanto mais que ele fala várias línguas. Temos aqui um tripé de montagem paralática que está incompleto por não ter o telescópio, mas que tem a particularidade de estar assinado por João Jacinto Magalhães. Podemos ver neste outro exemplar o que deveria ser o correspondente a este
tripé que vimos agora, digamos com um telescópio da oficina de Watkins e que corresponde também ao mesmo período em que estamos a falar. Dos instrumentos que existem com alguma ligação direta a modificações feitas por Magalhães, encontramos no Gabinete de Física a máquina de Atude e um barómetro de viagem. A máquina da Atude era muito recente, foi divulgada por Magalhães Alexandre Volta e tem, digamos assim, uma assinatura de Magalhães, mas no pêndulo que está acoplado ao dispositivo que constitui a máquina da Atude. A máquina da Atude é uma máquina para o estudo dos movimentos uniformemente acelerado e tratava-se de um instrumento que validava junto do público a verdade da seção de Newton relativamente ao estudo dos movimentos. Nós não conhecemos um retrato de Magalhães, conhecemos alguma descrição física e isso parece dever-se a um certo, mal-estar que estabeleceu com o pintor que habitualmente fazia os retratos para a Royal Society. Mas essa é, digamos, uma das curiosidades, é que nós não temos efetivamente um personagem a quem nos dirigirmos diretamente. É um certo Sr. X.